Graças a Deus, queridos, boa noite. Pode sentar-se, irmãos. Nós estamos aqui para iniciar esse período de comemoração, pelos 21 anos da Igreja Batista Nacional. E quando a gente olha para o tempo, fala, nossa, 21 anos, passou tão rápido. E o quanto Deus tem nos abençoado e o quanto Deus tem nos enriquecido com a sua graça. Temos sido tão privilegiados de podermos ouvir da sua palavra, e que Deus tem também trazido tantos homens separados por Ele. E tivemos então já o privilégio de termos várias pessoas aqui, e neste ano Deus reservou para nós podermos ouvir o pastor Leandro Pasquini. A última vez que nós realizamos um evento aqui com um pastor, do aniversário da igreja, o último aniversário da igreja que nós convidamos um pastor, foi o pai dele, o pastor Eros Pasquini. E o pastor Eros é alguém tão amado por nós, Inclusive eu já adiantei o pastor que quero trazê-lo de novo, só que para que ele trate sobre questões de escatologia. A igreja é bastante curiosa a esse respeito e ele é uma pessoa tão preparada nessa área. Então, para quem não conhece o pastor Eros Pasquini, acho que é até mais fácil conhecer o pastor Eros do que o Leandro. Então, se você não sabe, o Leandro é filho do pastor Eros e foi uma bênção o tempo que tivemos com o pastor Eros aqui. O pastor Leandro é da Igreja Comunidade Cristã em Londrina, Paraná, e algumas pessoas me perguntaram se ele estava fazendo um tour no Nordeste e nós o convidamos. Não, ele veio especificamente para esse evento, ele veio especificamente para pregar aqui esses dias. E desde ontem que ele está conosco e já tem sido tão abençoador as conversas, tão enriquecedor que, nossa, já valeu pelo tempo que nós já conversamos, por tudo aquilo que nós aprendemos com ele. Ele tem mais ou menos a minha idade, um pouquinho mais novo, e saiu do seminário há menos tempo que eu, mas mesmo assim é uma pessoa que vivencia a experiência cristã de várias maneiras. Já teve a oportunidade de ir para fora do Brasil algumas vezes, de conhecer realidade de igrejas completamente diferentes. Isso também enriquece o seu currículo, também a sua experiência, e talvez isso faça com que ele amadureça de maneira diferente daqueles que não têm oportunidade de fazer isto. Então, ficamos muito felizes de poder contarmos com esse momento juntos. Ele ter chegado antes para nós conversarmos um pouco nos ajudou muito, e eu gostaria de agradecer a Deus também por isso. Queria pedir à igreja que fosse bastante atenciosa com este tema, que nós já viemos falando sobre ele já há algum tempo. Já estamos tratando sobre essa questão há algum tempo. Falamos já bastante nesse último estudo das sextas-feiras, falamos sobre disciplina, falamos sobre a membresia, falamos sobre toda essa série de estudos a respeito dessas questões que são tão importantes para a igreja e que hoje em dia têm sido tão esquecidas. Pastor Leandro irá trazer, então, palavras a esse respeito, falar sobre como sermos uma igreja intencional, e eu acredito que você vai ser abençoado por isso, você será abençoado pela palavra de Deus, e eu espero, de coração espero, que a igreja seja impactada com aquilo que vai ouvir e que possamos corrigir muitas coisas daquilo que nós temos feito, do curso que temos tomado. Precisamos estar sempre atentos àquilo que Deus está falando conosco e a reconhecer quando nós erramos. Então, que o Senhor nos ajude a termos esse discernimento, esse tato, esse cuidado de fazermos a coisa certa. Queria convidar então o pastor Leandro. Vamos orar por ele, pedir ao Senhor que então possa abençoar-nos através da vida dele. Senhor nosso Deus, te louvamos, te agradecemos pela maneira especial com que o Senhor cuida do teu povo, da tua igreja. E te agradecemos, Pai, pela maneira especial com que o Senhor trouxe esse homem até aqui. Fala ao teu povo, fala com tua igreja nessa noite. Usa o teu servo com graça. Que a tua palavra, Senhor, que é a verdade, faça com que a tua igreja se prostre, se dobre
diante do único Deus verdadeiro e diante da sua palavra. Que nós estejamos sujeitos a ela e que toda a influência do mundo, tudo aquilo que tem tentado nos desviar da tua verdade, possa cair por terra, que nós possamos sermos reconduzidos à tua palavra, Senhor, para que possamos então nos voltarmos para o Senhor e para ela de todo o nosso coração. Em nome de Jesus nós pedimos e te agradecemos. Amém. Obrigado, pastor Daniel. Muito boa noite, igreja. Muito bom ouvir um boa noite. Lá na minha igreja você fala boa noite, pô, boa noite. Parece que está todo mundo dormindo. Aí você já sabe que na pregação você vai ter que gritar, vai ter que assustar para ver se o povo acorda. Queridos, antes de fazer deixa eu fazer propaganda. Na verdade, eu vou falar bastante desse livro aqui, tá? Esse primeiro tempo que nós vamos ter 2 momentos. Esse primeiro momento eu vou tentar resumir basicamente aquilo que esse livro ele fala, tá bom? Isso não significa que você não deva comprar o livro, você tem que comprar o livro, porque lá você vai ter informações mais detalhadas sobre aquilo que a gente vai estudar. Esse livro aqui, ele vai... Então, eu não vou falar sobre o livro, vocês vão ter que prestar atenção naquilo que a gente vai conversar. Esse livro aqui, ele vai falar sobre, mais especificamente, sobre a igreja que esse homem chamado Mark Dever aqui é pastor. O Paul Alexander, então aqui tem 2 autores, né? E a mesma coisa aconteceu nesse livro, que é Mark Dever e Jamie Dunlop, os autores. O Mark Dever, que foi meu pastor, ele não escreveu o livro propriamente, mas para ambos aqui, obrigado, eu ia falar porque uma hora ou outra eu vou derrubar esse negócio. Mas esses homens, eles viram em ação a ideia de igreja, então eles foram ensinados pelo Mark Dever e decidiram colocar isso em livro. Então, essa é a ideia, quando você olhar aqui, tanto o Jamie Dunlop quanto o Paul Alexander, eles que escreveram, mas vendo o Mark Dever e insistiram para que o nome dele estivesse no livro. Aqui você vai ter um raio-x de como é a igreja deles. Para você copiar, não. A ideia é que você olhe o princípio bíblico por trás daquilo que eles fazem, e aí sim, você copia o princípio bíblico. Porque cada realidade é diferente. A realidade dessa igreja aqui é completamente diferente da realidade da minha igreja. Eu vou dar um exemplo muito simples. Vocês vão entender. Na minha igreja, o povo é ruim de música. Ruim. É ruim. Eu sou músico, não profissional, mas sou músico. E o povo está se arrastando ainda. Gente, mas é porque não tem muita gente que conhece de música. Então, para nós lá, se vocês forem nos visitar, vocês vão chegar lá no momento de música, vocês vão falar, gente, é fraco. Mas é uma realidade que para nós, a gente já até acostumou, isso para nós não faz tanta diferença. Quando eu saio e vejo algo bem tocado, como o que eu vi aqui, isso enche os meus ouvidos, é óbvio. Mas o povo de lá já ficou treinado a fazer o quê? Observar a letra do que a gente está cantando, e isso é o suficiente. Mas é uma realidade diferente. Assim como se a gente for para a África, todos nós, tanto vocês quanto nós, da comunidade cristã de Londrina, o que vai acontecer? A gente vai assustar, porque o povo lá dança. É uma coisa que para nós não entra na nossa cabeça, mas é deles. Tá? Ainda assim, princípios bíblicos que vêm da própria Escritura, que vêm da própria Bíblia, devem nortear a vida de uma igreja. E é justamente isso que esse livro faz, é esse raio-x da igreja, mostrando princípios bíblicos que devem nortear uma igreja saudável. Tá? Isso aqui não foi pedido, mas eu vou fazer.
é uma ajuda para você que quer ter uma intimidade maior com o Senhor no momento da sua oração. Quantos conhecem esse livro? Levanta a mão. 1, 2. Ele realmente, por algum motivo, ele é pouco conhecido no Brasil, mas ele é uma coletânea de orações puritanas. E esse livro tem enchido a minha alma quando eu, ao fazer a minha devocional, quando eu vou orar, eu orar uma dessas orações. Vocês vão entender por quê eu quero fazer isso neste momento. Eu quero que você abaixe a sua cabeça ou feche os seus olhos, só para você não se distrair com o que está do lado. E eu quero orar uma oração desse livro. Talvez o português seja um pouquinho mais rebuscado do que a gente está acostumado, mas preste atenção naquilo que essa oração coloca. Senhor, que eu esteja sempre subordinado a Ti, dependente de Ti, achando-me no caminho em que Tu andas e no qual o Teu Espírito se move, cuidando para que eu não me aparte de Ti, tornando-me insensível ao Teu amor. Não move os homens como pedras, dota-os de vida, não para que se movam sem Ti, mas em submissão a Ti, pois és o primeiro movedor. Ó Senhor, estou perplexo com a diferença entre meus débitos e meus méritos, entre o estado em que agora me encontro e o meu passado desprovido da graça, entre o céu ao qual estou destinado e o inferno a qual sou digno. Quem me fez distinto, senão Tu? Pois eu estava tão indisposto quanto qualquer um a receber a Cristo. Eu não poderia ter começado a Te amar se primeiro não tivesses me amado. Nem estaria a isso disposto se antes não me fizesse assim. Que coroa caberia à cabeça de um tal pecador como eu? Que alto progresso haveria para alguém assim infrutífero? Que alegrias para tão vil rebelde? A sabedoria infinita molda o desígnio da salvação em termos de ser comprado e liberto. Que a merecida ira seja escrita no portão do inferno, mas o dom gratuito da graça esteja na entrada do céu. Sei que os meus sofrimentos são resultado do meu pecado, porém, no céu não haverá pecado nem sofrimento. Concede-me alcançar este refúgio, estando na embarcação, e que os vendavais da Tua misericórdia me levem seguro ao porto. Dá que o Teu amor me atraia para junto de Ti. Afasta-me do pecado, mortificando-me para este mundo, e torne-me pronto para partir deste mundo. Preserva-me por Tua graça, enquanto navego através desse mar tempestuoso. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Se você tem interesse, depois eu sei que o pastor Daniel tem os contatos, eu tenho certeza de que isso também vai enriquecer muito a sua vida. Então vamos lá, se você tem a sua Bíblia, peço que você esteja com ela a postos. Essa conferência celebrando os 21 anos da igreja tem como título, o que é uma comunidade intencional? Primeiro, antes, essa é a minha família. Se eu esquecesse disso, com certeza minha esposa ia me bater. Então, essa é a minha família, a Raquel, obviamente beijando a nossa filha Giovana, tem 4 anos e meio, e este que vos fala ali ao seu lado. Se você quiser entrar em contato comigo, redes sociais, e-mail, tá aí, fique à vontade, eu quero poder servir vocês da melhor maneira que vocês puderem.
né? Eu sei que tem os jovens aí que gostam de fazer story, marcar, fica à vontade, meu Instagram, que é geralmente a maneira com que eu mais me comunico aí hoje, tá? Então pode anotar, pode fazer story, pode fazer o que você quiser, tá bom? A nossa conferência tem como título o que é uma igreja intencional, uma comunidade intencional. Eu vou usar a expressão comunidade, igreja de forma intercambiável, tá? Mas a ideia, quando a gente usa comunidade ou ajuntamento, é que a gente está falando daquilo que a gente está fazendo aqui. Mas nem todo mundo que é membro desta igreja está aqui hoje. Então, por isso que a gente está falando do ajuntamento, da comunidade aqui dos santos da Igreja Batista, tá bom? Então, tendo esse título em mente, eu fui desafiado a pensar intencional em quê? Baseado no quê? A ideia que eu quero ter com vocês aqui nesses dias é a gente entender como Deus intenciona que a sua igreja seja, à luz do quê? À luz da palavra de Deus. A gente não tem como tratar de tudo aqui, né? Como, por exemplo, esse livro vai tratar, tá? Não tem como, mas a ideia, conversando com o seu pastor, foi ver alguns pilares importantes para a igreja de uma comunidade que agrada a Deus. Então, eu quero começar com uma pergunta para você que está anotando. Eu vou colocar alguns pontos para vocês ali em cima, para vocês terem uma ideia daquilo que a gente está tratando. Então, a pergunta é a seguinte: na sua cabeça, de bate-pronto, como que uma igreja biblicamente saudável se parece? Na sua cabeça, o que você imagina? O que faz dessa igreja uma igreja atrativa ou cativante aos olhos de Deus? Para responder essas perguntas, primeiro ponto que eu quero ver com vocês aí, é a gente entender os propósitos ou o propósito de Deus para a igreja. Então abra comigo a sua Bíblia em Efésios. A gente vai ver alguns versículos aí do capítulo 2 e do capítulo 3. Eu não vou fazer uma exposição aqui, tá? Mas a ideia é ver com vocês alguns versículos, ver como é que o próprio Paulo desenha o propósito da igreja. Se você conhece um pouquinho dessa carta, você vai ver que no capítulo 2, ele começa com uma fantástica descrição da nossa salvação, né? No versículo 1 fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. No versículo 3 fala que nós éramos por natureza filhos da ira. No versículo 4 e no versículo 5 fala que Deus, sendo rico em misericórdia, né, por causa do seu grande amor com que nos amou, e nós estando mortos nos nossos delitos e pecados, Ele fez o quê? Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. Amém? Amém. Amém. E o interessante é que Paulo, ele não vai encerrar esse capítulo com a nossa salvação, mas ele vai continuar e ele vai concluir esse capítulo mostrando algumas implicações da nossa salvação. Você pode ver, por exemplo, a importância da unidade. Por quê? Ele escreve para judeus e gentios. Nessa igreja de Éfeso aqui, tinham os dois. Tinha tanto judeus quanto gentios. Mostrando o quê? Que a cruz de Cristo, ela acabou com a animosidade, com a briga, com a intriga que existia entre esses dois. Olha os versículos 16 e 17. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vocês, né, a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Então, a primeira coisa que Paulo mostra aí é a importância da unidade. Segunda coisa que ele mostra, o propósito dessa unidade. Então, seguindo o argumento, logo no capítulo 3, ele chama essa unidade entre judeus e gentios de mistério. E de fato é um mistério.
Gente, nós aqui brasileiros, a gente não tem nem de perto como exemplificar o ódio que era assim vívido entre judeus e gentios. O máximo que a gente chega hoje no Brasil é bolsonaristas e lulistas. Mas isso, pasme, não chega nem perto do ódio que um grupo sentia pelo outro naquela época. Não tem argentino e brasileiro, não tem corintiano e palmeirense, flamenguista e vascaíno, não tem. Gremista e colorado, não tem animosidade que se compare ao que eram esses dois grupos. Eles se odiavam de morte. Por que você acha que aqueles dois discípulos foram chamados de filhos do trovão? Porque eles queriam matar aqueles samaritanos na frente de Jesus. Eles ignoraram a figura de Jesus. Senhor, desce fogo do céu, mata esse povo aí. Eles odiavam uns aos outros. Por isso que Paulo fala que o que aconteceu entre eles para que acabasse a animosidade é um mistério. É um mistério. Por quê? Porque esse grupo, eles não tinham nada em comum, nem a língua eles tinham em comum, tá? A não ser o ódio um pelo outro que era de centenas de anos. Agora coloca esses dois grupos dentro de uma igreja local, como essa aqui, sentada nessas cadeiras, um do lado do outro aí. Você consegue imaginar o tamanho do mistério que é judeu e gentio sentado um do lado do outro, onde a gente põe o braço aqui e encosta um no outro, onde a gente precisa tomar decisões juntos, onde a gente percebe o pecado um do outro. Gente, humanamente falando, essa comunidade de Éfeso seria uma panela de pressão pronta para explodir. Aliás, eu não sei nem se ela duraria alguns minutos. Já na entrada já ia ter quebra-pau. Só que isso não acontece, porque eles têm uma coisa só em comum: o vínculo de Cristo. Eles vivem juntos em amor e em unidade que surpreende. Agora, por que isso é tão importante? Repara no capítulo 3, olha os versículos 10 e 11. Para que, pela o quê? Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora de quem? Dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Talvez essa seja a declaração de propósito da igreja mais compacta que você vai encontrar na Bíblia. Deus se preocupa com a igreja local, porque a igreja local mostra o quão fantástico Deus é. E com isso em mente, eu quero fazer duas implicações aqui. A primeira implicação: a igreja é biblicamente saudável quando ela mostra quem Deus é. E eu vou repetir isso. Uma igreja, ela é biblicamente saudável quando ela mostra quem Deus é. Não é enquanto uma igreja consegue realizar a grande comissão. Eu conheço várias igrejas. Não, nossa igreja é missionária, é missional e faz isso por mim. Não é isso. Porque a igreja não é apenas sobre missões e evangelismo. Não é enquanto uma igreja é tranquila e ausência de conflitos. Uma igreja, ela é biblicamente saudável quando ela mostra quem Deus é, quando a glória de Deus ela é visível para um incrédulo que adentra esse lugar. Por exemplo, quando a igreja está reunida. Essa vida que a gente vive como igreja local, que não se resume aos momentos de culto, obviamente, ela serve para mostrar o poder, a bondade, a sabedoria e a excelência do nosso grande Deus através do quê? Guarde isso, porque isso é chave. Através do Evangelho.
E a gente estava conversando sobre isso à tarde. Evangelho não é aquela mensagem que você ouviu anos atrás, quando você, pela graça de Deus, nasceu de novo. Evangelho não é uma coisa que nós falamos para o incrédulo. Evangelho é o que devia nos motivar todos os dias quando a gente sai da cama. Evangelho é algo que devia estar na nossa mente todos os dias. Espera aí, por que eu fui salvo? Eu gosto de resumir em 4 pontos. Primeiro, porque Deus é criador e Ele detém o poder sobre toda a sua criação. Vou resumir os 4 pontos para vocês entenderem. Deus, seres humanos, Jesus e a nossa resposta. Vou falar de novo. Deus, o ser humano, Jesus e a nossa resposta. Por quê? Porque Deus é criador. E sendo criador, Ele tem o direito sobre toda a sua criação, ou como diz um famoso teólogo chamado Abraham Kuyper, não há nenhum centímetro quadrado da criação sobre o qual Deus não possa dizer, é meu. Então, como Deus é criador e Ele criou o ser humano, Ele pode fazer o que Ele quiser com a sua criação. E Ele criou o ser humano à sua imagem, mas o ser humano se rebelou em Adão. E ele peca. E a partir de Adão, todo ser humano nasce em pecado. Você tem dúvida disso? Conversa com um pai ou uma mãe de um filho pequeno. E ele vai atestar para você que o pecado vem de fábrica. Não é, como a nossa sociedade diz, apreendido aí nos meios em que a pessoa vive. Então, o ser humano, ele nasce separado de Deus, merecendo a ira divina. Ele merece o inferno. Mas Deus, agora vem a parte bonita do Evangelho. Tem a parte feia, mas aqui a parte bela. Mas Deus, por amor a pecadores, inimigos de Deus, manda o seu Filho para morrer numa cruz, para pagar o preço que nós não poderíamos pagar. Você tem dúvida disso? Veja quantos cordeiros foram mortos no Antigo Testamento. Solucionou o problema de uma vez por todas? Não. Mas Ele manda o Filho dele para morrer de uma vez por todas, para pagar o preço que você e eu não poderíamos pagar, para morrer a nossa morte. E todo aquele, e aí vem a nossa resposta, todo aquele que confessar isso no seu coração, crendo que Jesus paga pelo seu pecado, se arrependendo do seu pecado e crendo que Ele é Senhor e Salvador da sua vida, esse sim é adotado por Deus como filho, porque nós não nascemos filhos de Deus, ao contrário do que muitos dizem por aí. Esse é o Evangelho que devia estar na nossa mente todos os dias. E é esse Evangelho que faz com que essa união entre judeus e gentios, que a gente acabou de ler aqui, que deixa as regiões celestiais boquiabertas. Parou para prestar atenção nisso? É esse Evangelho que promove esse vínculo da paz na igreja. Se uma igreja local não faz isso, eu vou ser bem enfático aqui, porque eu sou filho do meu pai, ela é irrelevante aos olhos de Deus. Eu conheci, na verdade, esse homem, e isso está descrito nesse livro, tá? Mas eu vou dar um spoiler aqui, vou estragar essa história. Tinha um professor de sociologia, eu o conheci nessa igreja, que ele ensinava uma matéria na faculdade, na Universidade de Georgetown, lá em Washington, D.C., a capital lá dos Estados Unidos. Ele era o dono, né, da cadeira de sociologia dessa universidade, e a área de ênfase dele era a loucura das multidões. Ou seja, o que faz com que uma multidão se reúna? Então, ele ia lá no estádio do meu time de futebol e ele fala, o que reúne aquele bando de loucos lá? O que faz com aquele bando de loucos em 2012, 20 mil pessoas se deslocou do Brasil até a Austrália, até o Japão, para assistir 11 caras correndo, 22 caras correndo atrás de uma bola lá,
quando o Corinthians foi campeão mundial. Então, o que esse doutor fazia? Ele estudava, queria entender o que movia essas pessoas a fazer isso. Mas não só isso. O que faz com que um grupo de motoqueiros se reúne para andar de moto? O que um grupo de gente que gosta de kitesurf se reúne para fazer um campeonato aqui, como teve semana passada? E assim por diante. E ele morava perto da igreja, que é perto do Capitólio, é um lugar muito bonito lá, a 5 quadras do Capitólio, que é aqui o nosso Congresso Nacional em Brasília. E aí, ele, ouvindo a música, e a igreja lá é toda fechada, ela não é como a de vocês que fica aberta, ela é toda fechada, mas ouvindo a música, que é um pouco diferente daqui, é mais tradicional, mas lá é uma igreja que tem 950 membros, eles têm um piano e um violão, e eles têm 950 vozes. Então você imagina o volume que é. Depois me lembro de te mostrar um vídeo disso aí. E eles cantam uma sugestão, eles cantam toda a última estrofe, de todas as músicas, todos os hinos que eles cantam, a capela. E ouvir a igreja cantando é um negócio, e foi o que esse homem ouviu. Ele falou, gente do céu, o que é isso? Porque é lindo. E aí ele entrou na igreja um dia, sentou, cumprimentou as pessoas, né, os diáconos ali, as pessoas que estão ali à porta tal, e sentou lá no cantinho. Ele não era cristão, ele começou a visitar a igreja. Ele falou, o que reúne quase 1000 pessoas aqui? E aí ele começou a perceber, ele falou assim, tem jovem, tem adultos, tem adolescentes, tem gente entrando aqui acabando a meia-idade, entrando aqui já entrando perto dos seus 60 anos, tem gente que já é idosa aqui, tem negros, amarelos, brancos, super branco, gringo é super branco, né? Tem gente pobre, tem gente rica, tem gente super rica, tem gente que odeia o presidente, tem gente que adora o presidente. Lembra, 5 quadras do Congresso Nacional deles. Tinha gente que trabalhava na política dentro da igreja. Aliás, um dos presbíteros lá, eu acho que ele ainda é, ministro da Agricultura dos Estados Unidos. Ele é presbítero na igreja. Então, você imagina o que esse homem começou a perceber. Ele falou assim, o que reúne nessa igreja pessoas tão diferentes? Eu nunca vi isso nos meus estudos. Eu já vi gente que se une por interesse, mas eu nunca vi pessoas tão opostas cantando do jeito que eles cantavam. E depois eles ficavam, né, foi o que ele começou a ver, né? Ele ficou intrigado porque essas pessoas estão ouvindo uma pessoa palestrar. Na cabeça dele um sermão era uma palestra, né? Durante 1 hora. E aí ele começou a vir domingo após domingo, porque a igreja virou seu estudo de caso. Só que ele começou a ser exposto ao evangelho. Seja nas músicas, seja na pregação, ele começou a ouvir o evangelho. Ele não sabia, mas ele estava tendo um vislumbre desse vínculo sobrenatural que só o evangelho pode causar. E aí ele começou a estudar a Bíblia. O que aconteceu com esse homem? As suas convicções e concepções sobre o cristianismo foram mudadas por Deus, e ele foi salvo pelo Senhor 6 meses depois. Eu conheci e perguntei, quando eu li esse livro, eu perguntei, quem é esse cara? E eu fui lá e ele me contou a história. Fantástico. Pela graça de Deus, esse homem teve um vislumbre de uma comunidade que é evidentemente, e eu não estou aqui sendo carismático não, é a palavra que a Bíblia usa, sobrenatural. E ele pôde testemunhar do poder de Deus, vendo o quê? Uma igreja cantar, a exposição da palavra. Percebe? A igreja, ela tem que mostrar a glória de Deus por amor aos não cristãos.
Como é que ela faz isso? Ela ensina aos de dentro da igreja sobre Deus, para que eles vivam Cristo. Diga. Para colocar a água aí. Obrigado. Eu espero que eu não derrube isso. Obrigado, querida. Tá bom. Ou seja, uma igreja, quando ela vive o evangelho na sua essência, ela é uma igreja que até o mundo espiritual fica de boca aberta, como a gente vê aqui em Efésios 3. Para louvor e glória de quem? De Deus, não do pastor, não dos diáconos, não dos presbíteros, não da igreja como um todo. Para falar assim, nossa, somos a melhor igreja de Areia Branca. Não. A igreja local, ela deve mostrar a glória de Deus para instigar a adoração, para que a gente possa ver o quão maravilhoso o nosso Deus é, e isso fazer com que as pessoas que não conhecem a Deus falem, o que tem de diferente nesse local, que reúne pessoas tão diferentes, e a gente vê o amor que elas têm umas pelas outras. Então, resumindo essa primeira implicação, a igreja é importante para Deus quando ela aponta para Deus. Uma igreja, ela é importante para Deus quando ela aponta para Deus. Segunda implicação, 2 aspectos da igreja em particular têm o poder de fazer isso. Volta aí para o capítulo 2. O que existe nessa igreja que faz até o mundo espiritual ficar assombrado com o atuar de Deus nela? Olha só, pessoas extremamente diferentes, como eu já falei, judeus e gentios, né? No versículo 18, olha só, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. A mesma coisa que Jesus disse no Sermão do Monte, Mateus 5,46, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês vão ter? É fácil amar alguém que é igual a você, é ou não é? E Jesus, ele fala, até os publicanos fazem isso, para eles é simples. O que isso testifica sobre Deus? Agora, se existe unidade em meio à diversidade, isso mostra uma comunidade que tem uma largura, e eu vou usar a ideia de largura, pensando aqui nos relacionamentos horizontais, tá? Então, se existe unidade em meio à diversidade, isso mostra uma comunidade com uma largura sobrenatural. Algo que só pode vir de Deus. Relacionamentos humanos não podem produzir isso. Ou você já viu algum jogo onde vascaínos sentam junto com flamenguistas e não acontece nada? É morte, na certa. Porque ali não tem um vínculo sobrenatural, tem um vínculo humano. Além disso, então, falei aí de pessoas diferentes. Além disso, olha o versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Ou no versículo 15, olha aí, ó. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, um novo ser humano, fazendo a paz. Judeus e gentios, eles não foram colocados juntos ali apenas para coexistir. Não, eles foram colocados juntos para ser, eu gosto da tradução da NVT aqui, uma nova humanidade. Paulo, ele vai mais profundo daquilo que laços humanos podem produzir, né? Laço de sangue, laço de família, para descrever essa nova comunidade dentro de uma igreja local. Esse compromisso com essa profundidade sobrenatural, que só o Evangelho pode produzir, mais do que laços de família de sangue. Essa largura e essa profundidade sobrenaturais na igreja local tem o poder de fazer visível a glória invisível de Deus para esse mundo aqui que não teme a Deus. Essa foi a declaração de propósito fundamental dessa igreja de Éfeso, que tem que ser a declaração
dessa igreja, se essa igreja quer servir a Deus dessa maneira, de tornar a glória de Deus visível para essa cidade. Segunda coisa, o livro ele vai tratar muito sobre isso, de que existem dois tipos de comunidade. Pode passar aí. E eu vou usar duas terminologias que o Jamie Dunlop usa no livro para diferenciar essas duas comunidades, para que fique bem evidente. Então vamos chamar uma comunidade da comunidade que revela o Evangelho e a outra comunidade Evangelho mais, porque é Evangelho mais alguma coisa, tá? Então é a comunidade que revela o Evangelho e a comunidade Evangelho mais. A comunidade que revela o Evangelho é o que a gente vê aqui em Éfeso, tá? A comunidade dos Efésios. Muitos relacionamentos nessa igreja aqui de Éfeso não existiriam exceto pelo Evangelho. Então, judeus e gentios, gente que vem de contexto completamente diferente, que não tem nada em comum, não é? Mas que, por causa do Evangelho, elas estão juntas. Seja vamos dizer assim, pensar que duas pessoas que, vamos pegar um idoso e um jovem, vai? Na nossa sociedade, hoje principalmente, eu vou pegar um adolescente, o que um adolescente conversa com um idoso? Hoje, principalmente os mais velhos, talvez de maneira triste, vão atestar isso. O jovem não conversa mais com o mais velho. Coisa que quando vocês que são mais velhos eram novos, vocês conversavam com os mais velhos, entendendo que havia sabedoria, existia experiência, os cabelos brancos ensinam muitas histórias. Isso está se perdendo, infelizmente. Até a Bíblia fala para os jovens aprenderem com os mais velhos. Mas digamos, entra um mais novo, né, um adolescente, senta do lado de um idoso na igreja. O que eles têm em comum nos dias de hoje? Em tese, nada. Agora, se elas têm Jesus em comum, elas têm tudo. Elas têm, no mínimo, tudo que está escrito nesse livro aqui em comum. E isso é assunto suficiente para uma vida inteira. Algumas pessoas, elas podem ter mais em comum do que Cristo. Só que isso que essas pessoas têm em comum, essas afinidades, não tem que ser o foco do porquê essas pessoas estão juntas dentro da igreja. Do outro lado, a gente tem a comunidade Evangelho Mais. Então, nessa comunidade, o Evangelho Mais, quase todos os relacionamentos, eles são baseados no quê? No Evangelho mais alguma coisa. Digamos que, eu vou usar nome fictício, não sei se tem alguém aqui com esse nome, tá, gente? Não são vocês, não. Digamos que tem lá o Roberto e o Marcos. Eles são cristãos, membros dessa igreja aí. Mas o motivo pelo qual eles são amigos é porque ambos são solteiros, mais ou menos aí na casa dos 30 e poucos anos. Eles também gostam de assistir o UFC. E eles também são engenheiros. Então, eles, quando se encontram, sobre o que eles conversam? Sobre alguma dessas afinidades. Numa comunidade Evangelho Mais, essas afinidades, essas semelhanças são usadas para construir essa igreja. E mesmo que não haja nada de errado com afinidades, essa comunidade tem pouco a mostrar do Evangelho para o mundo, porque ela não está solidificada naquilo que é sobrenatural, mas sim em coisas que o mundo também faz. Engenheiros, gente que gosta de assistir o UFC também se reúne para fazer isso. Você não precisa da igreja para fazer isso. Como
evangélicos, ainda mais no nosso país, a nossa tendência é gostar dessas comunidades Evangelho Mais. A gente trabalha num ministério na igreja, geralmente por quê? Porque eu tenho mais afinidade. Você já trabalhou num ministério que você não tem afinidade? Já fez isso de propósito? Eu já fui obrigado a trabalhar em ministério que eu não tinha muita afinidade. Eu aprendi muito, muito. Eu amo criança, amo minha filha. Se você viu a farra que eu faço com a minha filha, você vai falar, ele realmente ama criança. Mas eu não gosto de ser professor de criança. E uma vez me colocaram durante um ano inteiro no ministério infantil. Mas eu aprendi muito. Eu fui muito desafiado. E eu confesso para vocês que espiritualmente pessoas falaram para mim, eu vi diferença depois de um ano de você trabalhando naquele lugar. E hoje eu sou grato a Deus pelo homem que me colocou naquele lugar, um amigo muito querido, que na época era o meu pastor nessa igreja, eu era um seminarista naquela época, né? Mas geralmente é isso que a gente faz, a gente trabalha, né? Toco na música porque é onde eu, né, gosto, ou gente que, eu tenho habilidade para cozinhar, eu tenho habilidade para fazer isso, para aquilo, né, onde eu gosto, onde eu me sinto bem. Às vezes as igrejas têm um momento, não é o caso de vocês, mas muitas igrejas que eu conheço, tem dois momentos bem distintos de música. Um momento é de hino e outro momento é de música contemporânea. Para quê? Para agradar todos os gostos. Grupos pequenos, não sei se vocês têm grupos pequenos aqui, ainda não, mas tem muitos lugares que fazem o quê? Não, aquele grupo pequeno ali é dos solteiros. Não sei se talvez para ver se junta lá os dá casamento, não sei. Não, esse grupo aqui é dos jovens casados, que ainda não têm filhos. Não, esse aqui é dos que já têm filhos. Não, esse aqui é dos idosos. Você está vendo o que está acontecendo? Você vai para um grupo desse e fala, não, aqui eu me sinto confortável porque eu estou na minha tribo. Aqui é todo mundo igual a mim, está tudo certo. A gente desenha uma igreja em volta dos nossos próprios interesses, dos nossos próprios confortos. E pasme, até de condição financeira dentro da igreja, de grupos específicos. A minha ideia aqui não é detonar tudo que você talvez já tenha vivido de igreja desde que você nasceu, tá? Eu participei de igreja assim, Evangelho Mais, tá? Dizendo que todas elas são ruins, mas uma igreja com esse tipo de estrutura, que está baseado em relacionamentos por afinidade, ela não fala nada sobre quem Deus é. Eu já fui líder, eu já fui pastor de jovens, na verdade era jovens profissionais, tá? É um ministério por similaridade. E o que acontecia? Só tinha gente igual ali, todo mundo igualzinho, era fácil de conversar. Você já procurou, por exemplo, alguém na igreja que não tem nada para te oferecer em troca e buscou ser amigo dessa pessoa? Isso vai exigir que você saia da sua zona de conforto. Mas saiba que se o que vincula e o que motiva você a ter essa conversa ou esse momento com essa pessoa for o evangelho, um incrédulo, ao ver esse tipo de conversa, se ele estiver presente, ele vai ter um vislumbre de quem Deus é. E em cima disso eu quero pontuar duas coisas. O perigo de uma comunidade Evangelho Mais. Primeira coisa, se uma igreja ela se caracteriza por ministérios de similaridade, se pensamos que as comunidades, uma igreja, ela pode ser ministrada através da similaridade, então a gente cria algo que não depende do trabalho do evangelho para funcionar. Mas depende do quê? Do assunto, do motivo do encontro, do programa. E provavelmente isso enche uma igreja, mas não de cristãos nascidos de novo,
e sim de cristãos nominais. De gente que pensa que nasceu de novo, mas nunca nasceu de novo. De gente que pensa que é filho de Deus, mas nunca foi recebido como filho de Deus. Parece que a pessoa pertence, não, eu me sinto bem aqui na igreja, mas não tem transformação pelo Espírito de Deus. Essa comunidade, Evangelho Mais, ela não é ruim por completo, mas ela é extremamente perigosa, porque ela dá uma falsa sensação de que você nasceu de novo, te dando uma sensação de que você pertence, e obviamente ela não demonstra o poder de Deus. Segunda coisa que eu quero pontuar, uma comunidade que revela o Evangelho, em contrapartida, ela promove o quê? Existem relacionamentos que se formariam, mesmo que o Evangelho não estivesse presente, né? Gente que gosta do time A, do time B, gente que tem uma visão política A, uma visão política B, gente que tem filho da mesma faixa etária, ok, isso é bom, isso é útil, isso não está errado. Deus nos faz apreciar esses relacionamentos, porque o ser humano ele tem afetividade, está tudo certo, mas nós devemos batalhar por relacionamentos que só existem por causa do Evangelho. Por isso que eu quero te desafiar ainda essa semana, vou dar para vocês aí uma tarefa de casa, vocês têm 7 dias para ter pelo menos uma conversa com uma pessoa da igreja, que você talvez nunca tenha falado, ou que você não tem muita afinidade, que você acha que não tem muita afinidade. Eu quero ver depois, por exemplo, os mais velhos, vindo falar para o pastor, olha, jovens vieram falar comigo, conversaram, foram, o que vocês saem para tomar aqui? Saem para tomar café? Não, né? Aqui é muito quente para ficar tomando café. O que vocês tomam? Açaí? Açaí, pode ser? Olha, esse jovem me levou lá para comer um lanche da tarde, para tomar um refrigerante, um açaí, alguma coisa assim, e a gente foi conversar. Então, vocês têm uma tarefa de casa aí. Nós temos que batalhar por comunidades que são caracterizadas por relacionamentos sobrenaturais. E eu não estou usando de novo essa palavra sobrenatural no sentido místico, como a nossa cultura geralmente usa, mas numa concepção bíblica de sobrenatural, onde Deus atua para contradizer as leis naturais do nosso mundo. Por quê? Porque sobrenatural é o cartão de visita de Deus. Você consegue ver o perigo de uma igreja que é Evangelho Mais? Porque ela não mostra isso. A gente tem que aspirar ser uma comunidade que revela o Evangelho para esse mundo, e ele tem como ser visível. Terceira coisa que eu quero mostrar para vocês aí, por que as comunidades Evangelho Mais existem? É muito fácil responder essa. Porque a gente se acomoda, a gente quer viver na nossa zona de conforto, a gente estrutura os ministérios, como eu já falei, baseado na ideia do Evangelho mais alguma coisa, porque as pessoas querem se sentir incluídas, sem fazer muito esforço. Você quer vir para a igreja para quê? Não, eu quero me sentir bem. Se uma pessoa se sente incluída, ela vai ficar na igreja. Consequentemente, se ela fica e se sente bem, ela vai servir na igreja. Consequentemente, se ela se sente bem, se ela fica na igreja, e serve na igreja, ela vai começar a quê? A contribuir para a igreja. E consequentemente, essa pessoa, depois de fazer tudo isso, ela traz outras pessoas para a igreja. Agora, se uma pessoa não se sente incluída, ela vai embora. Eu sei que muitas vezes esse desejo, ele é nobre, ele não é de todo ruim, de ver não cristãos entrando por aquela porta e enchendo esses bancos para fazer com que essa igreja logo tenha que, sei lá, fazer uma reforma, construir um mezanino, alguma coisa assim. Só que essas comunidades, elas se reproduzem porque elas são mensuráveis e elas são previsíveis.
a gente separa esses grupinhos dentro da igreja, justamente porque esses grupos, eles, esse grupo aqui que senta aqui, e eu acho muito legal, estou vendo as crianças sentadas com os pais aqui, em cantinhos separados, eu não estou vendo o grupo de jovens isolado aqui, não, eu estou vendo uma igreja mais diversa, isso é muito bom. Mas o que geralmente acontece é que esses grupos, esses pequenos grupos, eles são baseados na fase de vida, na demografia onde você mora, no quanto você recebe, nos seus gostos e preferências, ou no que, agora, a igreja, ela está tentando atingir. Não, agora a nossa igreja está tentando atingir aquele grupo, nós vamos alcançar aquele grupo dos mais necessitados da nossa cidade. Tá, mas os ricos, eles não estão indo para o inferno também? Quem somos nós para dizer quem merece e quem não merece ouvir o evangelho? Ok, é muito ruim a situação de muitas pessoas de rua e nós temos que ajudar? Temos. Mas saiba que se Jesus volta logo, ambos os grupos vão para o inferno sem Cristo. Tá? Ambos precisam ouvir do evangelho. E quando a gente faz essa distinção, essa comunidade ela acaba se tornando, essa igreja Evangelho Mais, porque ela obtém os relacionamentos inclusivos que ela está procurando. Tem pessoas felizes, gente que contribui, gente que serve dentro da igreja, mas cadê a sobrenaturalidade dos relacionamentos que faz com que o mundo e até os poderes e autoridades celestiais fiquem de boca aberta? Sentar e prestar atenção e falar assim, o que faz com que esses que estão sentados aqui se chamem e se tratem como irmãos? O mundo não entende isso. Esse é um fenômeno que só o evangelho pode produzir. E gente, essa pressão que o mundo exerce é muito grande. É por isso que eu entendo que existe um grau de comunidade Evangelho Mais em toda a igreja. É normal, você tem grupo de jovens, você tem um grupo de senhoras, é normal, tá? Não tem nada de errado com isso. Mas nós constantemente precisamos redirecionar a nossa atenção para a palavra de Deus, para entender o que Deus deseja que uma igreja seja, para a gente não fugir daquilo que Deus desenhou que uma igreja seja. Vocês lembram do episódio de Saul? Deus tinha um plano, e aí Saul foi lá e fez o quê? Executou o plano de Deus? Não, ele executou o dele próprio, e foi um desastre. Mas Saul, sei lá, acho que Saul nem vai estar no céu. Tá bom, vamos pegar Davi então. O que Davi faz quando ele recupera a arca dos filisteus? Vocês lembram desse episódio? Ele traz a arca, isso está lá em 2 Samuel capítulo 6. Ele traz a arca num carro de bois. O que a lei falava sobre como a arca deveria ser conduzida? Tinham 4 argolas na arca, uma em cada ponta, e tinha que passar 2 varas nessas argolas, e 4 pessoas, mais especificamente 4 levitas, tinham que carregar a arca. Mas Davi faz o quê? Davi ele pega um carro de bois, o carro de bombeiro, que é colocar lá em cima. Você pode achar, mas que besteira, Leandro, como assim? A lei mandava carregar daquele jeito, com as 4 pessoas e as 2 varas ir erguendo daquela maneira. Sabe o que Davi fez? 70 anos antes, quando a arca foi roubada de Israel e foi levada para a Filístia pelos filisteus, sabe como é que eles levaram? Num carro de bois. Davi copiou a maneira que o mundo adorava ao Deus deles
e trouxe essa adoração para Israel. E aí o que acontece? Um dos bois tropeça, a arca vai cair no chão, um cara põe a mão, um cara chamado Uzá põe a mão lá para segurar a arca, porque na irreverência dele, ele achava que seria muito pior a arca tocar a terra, tocar o barro, do que tocar um ser humano impuro pelo pecado. Ele sabia que ele não podia tocar, por isso ele foi irreverente a esse ponto. E o pior, Davi ficou bravo com Deus, quando a culpa era de Davi. A gente às vezes faz o mesmo, a gente quer copiar um modelo do mundo. Agora, como é que a gente vai ser uma igreja que revela o Evangelho? Ponto número 4 aí, ó. Aí passou um pouquinho, desculpa. Vamos lá. Volta aí para Efésios 2, quando a gente pensa em diversidade, geralmente a gente está pensando em diversidade étnica, né? Cor de pele, grau de instrução, tal. Agora, se você observa, como eu já falei para vocês, Efésios 2, você vai perceber que o conceito de diversidade deles era diferente, ele se expande um pouquinho. Judeus e gentios, eles não tinham só uma distinção étnica. Antes de Jesus, vários fatores faziam com que esses dois grupos estivessem separados. Cultura, completamente diferente. História, completamente diferente. Política, completamente diferente. Economia, completamente diferente. Língua, completamente diferente. O que a gente deve procurar são igrejas caracterizadas por amizades profundas, motivadas pelo Evangelho, apesar das diferenças que podem existir dentro de uma igreja, entre cristãos que têm pouco em comum, mas elas têm Cristo, e isso é tudo que elas precisam. Diversidade etária, né, faixa etária, diversidade econômica, diversidade política, que hoje em dia está cheio, diversidade social, diversidade educacional. O nosso anseio deve ser, como eu já desafiei vocês, ver jovens visitando os mais velhos. Talvez você que seja solteiro e você já tem carteira de motorista, você sabe que tem um idoso que tem mais dificuldade de vir para a igreja, faz um rodízio e organiza aí caronas para trazer essas pessoas para a igreja. Ou de gente que talvez não tem condição e mora mais longe, organiza aí, não precisa colocar isso nas costas do pastor. Organiza vocês mesmos. Esse interesse pelas pessoas que são diferentes, mas são seus irmãos em Cristo. O que nós devemos ansiar dentro da igreja é talvez um homem de condição mais humilde, aconselhando talvez aqui um empresário que está tendo lutas no seu casamento, e ele pode ajudar, não é com dinheiro, mas é com conselhos vindos da palavra de Deus para com esse homem. Se o Evangelho ele é mais importante para nós do que qualquer divisão demográfica, econômica, social, política, a gente deve esperar que uma igreja formada em torno do Evangelho reúna pessoas muito diferentes. Agora, se essa igreja está cheia de pessoas muito iguais, pastor, levante a luz de alerta. O Evangelho reúne pessoas radicalmente diferentes, e isso vai ser a sobrenaturalidade que o mundo aí fora vai observar. Não existem limites na sociedade que o Evangelho não possa ultrapassar. Na Bíblia é isso que o Evangelho faz. Se você olhar, por exemplo, reuniu, nesse caso aqui de Efésios 2, judeus e gentios. Se você olhar em 1 Timóteo 5, reuniu o quê? Jovens e idosos. Em Tiago 2, reuniu ricos e pobres. Em Atos 6, reuniu o quê? Viúvas e famílias. E a gente vê esse parâmetro ao longo do Novo Testamento. A gente tem que esperar que o Evangelho traga diversidade.
quando a palavra de Deus ela é pregada e o Espírito de Deus atua convertendo pessoas que estão perdidas, o resultado é uma igreja que responde à palavra de Deus. Uma igreja diversa, não porque a gente cria técnicas, criativas para promover diversidade, mas Deus faz isso através do seu Espírito. A nossa velha natureza, ela valoriza o quê? Ela valoriza o conforto, é isso que o mundo prega aí. Ao invés de imitarmos a Cristo. Naturalmente, a similaridade, ela atrai a nossa velha natureza. Agora, a nossa nova natureza, ela valoriza Cristo acima do conforto. E naturalmente o Evangelho nos atrai. E isso nos leva à diversidade. Então para você, principalmente para você que é líder nessa igreja aqui, ou talvez você esteja visitando, você seja de outra igreja, o seu papel é ajudar, é fomentar com que pessoas ajam de acordo com a nova natureza que nós recebemos de Cristo. A gente tem que almejar ser comunidade de uma largura sobrenatural, para que o poder de Deus, o Todo-Poderoso, se torne visível. E Ele nos deu a luz sobrenatural do Evangelho. Por isso que a gente precisa brilhar essa luz. Mas também um segundo ponto aí é a profundidade sobrenatural. Dentro da igreja deveria ser normal a gente achar pessoas que estão comprometidas umas com as outras, mais até do que com a sua própria família. Essa é a expectativa que o Novo Testamento tem. Ele tem expectativas muito altas para uma comunidade local. Por exemplo, Tiago 5 fala para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Não é para você receber perdão não, tá? O perdão foi concebido lá na cruz. Igual os católicos pensam que você tem que se confessar para o oficial da igreja. Não. A ideia de você confessar o seu pecado é prestar contas para que um ajude o outro a crescer. Irmão, me ajuda, eu estou com um problema na área de pornografia. Eu preciso da sua ajuda. Quantos de vocês têm esse tipo de conversa uns com os outros? Geralmente a gente faz o quê? A gente chega na igreja e a gente veste aquela capa. Ô irmão, tudo bem? A paz. A graça e a paz. A gente já chega comentando assim. Como é que você está, irmão? Está tudo bem, tudo ótimo. Mas por trás, a casa está caindo. Está devendo dinheiro, brigou com a esposa, está horrível. Mas o que a gente faz? Não, está tudo certo, tudo ótimo. Por quê? Porque a gente não quer que as pessoas saibam como é que está. Imagina, o que o irmão vai pensar se eu falo que eu tenho problema com pornografia? Você sabe o que o irmão tem que pensar? Puxa vida, o meu irmão está pedindo a minha ajuda e eu vou ajudá-lo. Porque em Cristo eu não sou melhor do que ele, eu sou tão merecedor do inferno quanto ele. O pecado dele não é pior do que o meu. Mas a gente fica assim, nossa, o que a minha irmã vai pensar se eu falar que eu tenho problema de fofoca? Ela vai pensar que você precisa de ajuda. É isso que ela tem que pensar. E se ela não pensar isso, o problema está nela. Por isso, busque uma pessoa que você entende que vai te ajudar a olhar para Cristo. Hebreus 10, por exemplo, fala que nós temos que advertir uns aos outros. Efésios 4 fala que nós temos que falar a verdade em amor. Quantas vezes você chegou para um irmão e o exortou? Ele falou, meu irmão, eu vi a forma que você falou com a sua esposa em público, não foi legal. Aliás, não está certo. Quantas vezes você, em amor, Gálatas 6, para você fazer isso em amor, visando restaurar o seu irmão, não é para você falar assim, agora eu vou pisar nele. Não, não é isso não. Tá? Romanos 12 fala para a gente chorar com os que choram.
1 João 3, talvez seja o mais forte, fala que nós devemos nos sacrificar uns pelos outros em amor. E essa profundidade de comprometimento, ela é evangelística, porque você imagina um incrédulo vendo isso, ele vai falar: uau, eu não tenho essa intimidade com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão de sangue, e ele tem com essa pessoa da igreja dele, que é de condição social diferente, é de grau de instrução diferente, é de cor de pele diferente, mas ele trata essa pessoa com um amor que eu nunca vi antes. O que Jesus falou em João 13:35? Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Você entendeu o que Jesus está dizendo aqui? Você entendeu o que esse versículo realmente está dizendo? Se uma pessoa perceber esse amor que só o Evangelho pode produzir na vida uns dos outros, mesmo que nós sejamos completamente diferentes, o mundo vai saber: está aí um discípulo de Cristo. Eu quero ser assim. A gente tem que ser diferente do mundo, sim. Teve uma época aí que rolou uma ideia: não, a gente não pode ser diferente do mundo, a gente não pode ser. Não, o que a gente não pode é ser esquisito. Não é a gente não foi chamado para ser esquisito, a gente foi chamado sim para ser diferente. Esse foi o erro de Israel no Antigo Testamento. Israel fala lá para Samuel: não, a gente quer um rei. Por que vocês querem um rei? Porque a gente quer ser igual às outras nações. Está tudo errado. Deus chamou Israel para ser diferente, e era essa diferença que ia atrair outros povos para conhecer o Deus de Israel. Agora aqui está o mais importante: a natureza do compromisso com a igreja é diferente dos outros compromissos que a gente assume na vida. Como é que um compromisso funciona? Pensa, por exemplo, eu vou usar aqui, me perdoem os mais velhos que não tenham muita intimidade com tecnologia, mas depois você pede para um mais novo te explicar um pouquinho melhor, tá? Perdoe a minha limitação aqui na hora de achar uma ilustração. Mas eu imagino que muitos de vocês já ouviram falar na marca Apple, né? Então, você está lá e você tem um computador da marca Apple chamado Mac, né? Mas você percebe que você vê que o seu amigo tem um Mac e você tem lá um PC. Só que você observa que o computador do seu amigo, que é da Apple, né? Ele já tem uns 8 anos de idade, 9 anos de idade, mas ele roda muito melhor do que o seu PC, que tem uns 2 anos de idade, ou que você comprou ano passado. Por causa da pandemia, você precisa fazer um monte de coisa online. Até que o seu PC finalmente morre, né? Deu pau, morreu, acabou. Mas o Mac do seu amigo está lá funcionando, com 9, 10 anos de idade e funcionando bem. E aí, pela graça divina, você acaba ganhando, olha isso, é um milagre, né? Você ganha de um irmão da igreja que sabe que você estava precisando, né, de um computador, porque o seu PC morreu, e você ganha um Mac. Aí você começa a usar, você fala: caramba, é bom mesmo, o negócio funciona. E aí você percebe que até as pessoas, quando você entra num local, você abre o seu computador, elas olham diferente para você, falam: nossa, ele tem um Mac, né? Uau! E aí você fala assim: puxa, se o computador é bom, de repente o celular também é bom. Aí você fala: eu vou, né? Juntou uma graninha, você troca o seu Android, que é o sistema que não é da Apple, né? Você troca o seu celular Motorola, Samsung e tal, Dell, você troca por um celular da Apple. Tem o iOS lá da Apple, né? O sistema da Apple, o iPhone.
E aí você fala, puxa, é bom, funciona, né? E aí você começa a comprar as coisas da Apple. Você fala, nossa, eu gostei, funciona, interage. Aí você compra o relógio da Apple, você compra o negócio lá, o aparelho da TV, né? O Apple TV, que transforma a TV numa TV Smart e tal. Daqui a pouco, se surgir cueca da Apple, você compra a cueca da Apple. Né? Você vai... E aí, você entende que você assume um comprometimento que vem de um processo. Você vai comprando, você gostou, você compra mais coisas dessa marca, você gostou, tarará, e com o passar do tempo, você vai ficando mais confortável e, eventualmente, o que você faz com essa marca? Você se compromete. Tudo que de tecnologia tem dessa marca, você compra. Mas se comprometer com a igreja local não é assim. Não é esse processo, não é um evento. Não é um compromisso baseado naquilo que me satisfaz, naquilo que me traz mais conforto, mas é um compromisso baseado num chamado. A gente pode desenvolver compromissos com a igreja local, de amar um ao outro, de encorajar um ao outro, de se sacrificar um ao outro, sim. Mas no Novo Testamento, isso não é algo que você pode fazer. Isso é algo que você deve fazer. É esperado que você faça isso em algum nível. Todo cristão. Porque é isso que Cristo nos chamou para viver. Se você olhar, por exemplo, 1 João 3, você vai ver que é isso que João fala que significa seguir a Jesus. Você assume esse compromisso quando você morre para você mesmo na conversão e você passa a viver Cristo, porque agora não é mais você quem vive, é Ele que tem que viver em você. Se você pensa que você é cristão, mas você não está disposto a amar as pessoas nessa igreja de uma maneira comprometida, deixa eu dar uma notícia ruim para você. 1 João 3 diz que você tem motivos para duvidar da sua salvação. Então, ao invés de se sentir confortável na igreja e eventualmente, não, eu vou me comprometer, agora eu vou me tornar membro assim, porque eu gostei. O modelo bíblico é se comprometer porque você ama Cristo e depois você começa a se sentir confortável. Quando alguém se une a uma igreja, essa pessoa está automaticamente, grave bem isso, automaticamente eu quero ter cuidado para falar isso, mas quando você se une a uma igreja, automaticamente você está fazendo grandes promessas que você tem que cumprir. Promessa de amar, de se submeter, de encorajar, de se sacrificar por um grupo de pessoas com quem não existia antes nenhuma ligação emocional com você. E isso traz glória a Deus. E o que é interessante é que esses relacionamentos, eles prosperam dentro desses muros de compromisso. Deixa eu dar um exemplo, isso vai ficar mais claro para os casados. O casamento funciona assim. Casamento cristão, né? Funciona assim. Eu sou casado há 9 anos e meio e quando eu me casei, eu achava que eu conhecia a minha esposa muito bem. Da perspectiva de hoje, a Raquel para mim era uma estranha. Eu não conhecia nada da Raquel no dia do meu casamento. Então, quando a gente se casou, eu assumi grandes compromissos com alguém que eu não conhecia. E dentro desse compromisso, o que aconteceu com o nosso relacionamento? Ele começou a florescer. Só que o mundo não faz assim. O mundo quer os benefícios do casamento sem o compromisso. Só que não é assim que funciona no modelo bíblico. O relacionamento prospera dentro do compromisso que a gente assume dentro da igreja. Por isso que o que Efésios 2 propõe é que a gente tem que ser honesto sobre o que significa seguir a Jesus. Seguir a Jesus significa assumir um grande e desconfortável compromisso
com um grupo de pecadores numa mesma igreja local. Ser membro de uma igreja local é a personificação do compromisso baseado no nosso chamado. Um compromisso que você faz, não porque você está confortável, mas porque você foi chamado para seguir a Jesus. Ser membro nos ensina que as pessoas, elas se comprometem não com base no conforto. A ideia que o mundo prega, né, o testar antes de comprar. Não. O Novo Testamento tem outra coisa em mente. É por isso que membresia é algo tão importante, é isso que a gente vai ver na nossa próxima palestra. Quanto mais a gente ajuda uns aos outros a entender o que significa cristianismo, ao que significa ser cristão, que é o que nós vamos ver amanhã, que eu estou chamando aqui de discipulado, que é assumir esse compromisso significativo de amar uns aos outros dentro da igreja local, mais a igreja vai criar raízes nessa profundidade sobrenatural de compromisso. E eu quero terminar de maneira muito rápida, mostrando como é que tudo isso torna uma igreja atrativa, que é o quinto ponto. Bem rápido mesmo. Alguns criticam a igreja evangélica por ser muito focada em atrair, né? Igrejas que pregam o evangelho aguado, ampliar o número de programas para encher os bancos da igreja. Isso está certo, mas isso não está de tudo equivocado. Se existe um problema com a igreja evangélica hoje, é que a gente não foca direito no problema de atrair. Por isso que a capa desse livro aqui é um grande imã. Porque a igreja precisa atrair, sim. Ela deve estar focada em atrair, sim. Só que o problema é que a gente foca numa maneira mundana, numa maneira natural. Quando que o foco, ele deve fazer com que pessoas, elas não se sintam confortáveis. Elas não têm que ter as suas necessidades atendidas. Elas não têm que se sentir, eu tenho que me sentir bem, tipo um clube. Quando a gente faz isso, quando a gente faz essas coisas, a gente está perdendo de vista a atração sobrenatural que Deus deu para a igreja local. À medida que os nossos ministérios dentro da igreja, eles apontam para a largura e para a profundidade de uma comunidade que vão além daquilo que o mundo consegue atrair, como aquele professor viu, pode deixar até as pessoas um pouquinho desconfortáveis. Ou até falar assim, nossa, eu não estou me encaixando nesse lugar aqui. Isso não é ruim, porque quando o incrédulo entra aqui, ele tem que perceber que ele não faz parte, ainda, se Deus quiser, dessa família. E isso é bom, isso não é ruim, porque ele vai falar assim, uau, eu quero ter o que eles têm, mas eu percebo que eu não faço parte, mas eu quero fazer parte. O que eu preciso para fazer parte dessa família? E aí que entra o evangelho. O evangelho, ele é sobrenaturalmente atrativo. Isso revela a essência do evangelho. Essa é uma atração que chama os não cristãos a investigar, chama os cristãos mornos a considerar o que significa seguir a Jesus, e chama os cristãos verdadeiros a viver de todo o coração para o nosso grande rei. E é essa atração pela qual nós precisamos batalhar e pedir ao Senhor em oração, para que essa igreja e as igrejas aqui representadas sigam. Tá bom?